Muito provavelmente, você já passou por alguma situação na vida e ficou se perguntando por quê? Por que que isso aconteceu comigo? Por que que foi desse jeito? Tem gente, inclusive, que começa a questionar a existência de Deus quando passa por algo que não entende o motivo. Hoje, no Histórias que Transformam, eu vou te mostrar uma forma de ressignificar essas histórias e pular adiante e avançar. Meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, documentarista e eu estou trazendo para você mais um episódio do Histórias que Transformam. A história de hoje é uma das mais conhecidas da Bíblia, até porque ela tem uma ilustração, ela nos faz imaginar um cenário que é incrível. Entenda que eu estou falando incrível aqui de forma intencional, não de forma, é bonito, é legal, nossa, isso foi incrível. Não. Incrível de quase é impossível acreditar. Será que isso realmente aconteceu? Incrível, que não se pode crer nesse sentido. E a história que eu estou falando é a história do profeta Jonas. Você conhece muito bem essa história. Jonas recebeu uma missão de Deus. Ele tinha que entregar uma mensagem a uma cidade, a cidade de Nínive. Só que ele decidiu fugir da presença do Senhor. Jonas foi até Jope, entrou num navio e se mandou para Tarsis. Tudo que ele queria era fugir daquela missão. Ele não queria ir a Nínive e falar que aquele povo precisava se arrepender. Jonas tinha outros planos para ele, para a vida dele. Só que no meio do caminho veio uma tempestade. Jonas estava dentro de um barco, indo para uma cidade que ele não deveria ir. E veio uma tempestade. E as pessoas ficaram com medo. Elas começaram a remar mais rapidamente para tentar fazer o barco chegar no litoral e assim eles se livrarem de um naufrágio. Mas o tempo passava. A tempestade aumentava. O desespero ia consumindo aqueles homens. E um deles viu Jonas dormindo. Falou, o que está acontecendo? Estamos aqui todo mundo pedindo ajuda aos nossos deuses. Acorda aí, faz alguma coisa. Pede ajuda ao seu Deus. Quem sabe ele não vai ouvir e vai nos livrar da morte. E aí Jonas fala, olha, eu estou fugindo do meu Deus, eu sou um hebreu e tudo isso que está acontecendo é culpa minha. Então os homens concordam em jogar Jonas do barco. Eles até falam que Deus não nos impute esse mal, mas nós vamos acabar morrendo, você quer ser jogado, a gente vai te jogar. Jonas é jogado do barco e a tempestade acaba. Sabe o que me chama muita atenção nessa história? Porque um tempo atrás, um amigo meu que não acredita em Deus, ou naquela época ainda não acreditava, me fez uma provocação. Ele falou assim, Daniel, você fala desse Deus aí, mas o seu Deus é mau. Eu falei, que isso, cara? Como assim? Deus mandou a tempestade e Deus mandou um peixe engolir Jonas. Imagina quão terrível é você ficar dentro da barriga de um animal. Eu falei, essa é a história. Ele falou, como você pode gostar de um Deus mau? Um Deus que manda a tempestade. E aí eu corri. Aquela conversa, ela terminou de uma outra forma, eu corri para casa para poder ler a Bíblia. E aí, em Jonas, diz lá, no versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Eu falei, caramba, Deus mandou o vento. E no 17, Jonas 1,17, preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. É verdade. Deus havia mandado tanto a tempestade quanto o grande peixe que engoliu Jonas. Imagina o lugar mais desagradável que você já esteve na sua vida. Com certeza, esse lugar é melhor do que a barriga de um peixe. Imagina você ficar um dia sem comer e sem beber. Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, um lugar sem luz, um lugar que ele não sabia como ele ia sair dali. Imagina o medo
que Jonas sentiu na barriga do peixe. Pensa no momento mais difícil que você viveu na sua vida. E agora tenta imaginar como é que é ficar dentro da barriga de um peixe. E para minha surpresa, até então eu não tinha me atentado para isso. Deus mandou a tempestade e mandou o peixe. E o meu amigo dizendo, viu? Seu Deus é um Deus mau. E daquele dia em diante, até que finalmente eu conseguisse entender essa história, eu comecei a orar e ler, orar e ler, orar e ler. Eu falei, eu preciso entender. Será que Deus realmente é mau? A resposta, ela vem com o tempo. Porque a vida vai mostrando pra gente a importância da jornada, do dia a dia, das vitórias e das derrotas. Tudo que vai acontecendo na nossa vida, de bom ou de ruim, contribui para que a gente chegue a algum lugar. Eu lembrei, anos mais tarde, quando eu estava na faculdade. Eu morava na zona norte do Rio de Janeiro e fui estudar numa faculdade particular, numa área nobre da cidade. E eu só fui para essa faculdade porque o meu pai, que era servidor público federal, conseguiu um desconto. Havia um convênio entre o governo e essa faculdade. Então eu pagava muito pouco de mensalidade. Estudava numa faculdade legal, uma faculdade particular, com um grande desconto, mas lá estava eu, realizando o meu sonho de estudar jornalismo, realizando o meu sonho de criança. Desde os 13 anos eu sonhava em ser jornalista. E eu estava muito feliz, porque, uau, finalmente eu vou estudar jornalismo, eu vou ser jornalista daqui a 4 anos. E logo no início da faculdade, eu me enturmei com amigos e amigas que moravam no bairro onde era a faculdade, que eram filhos de pais ricos, que alguns deles, inclusive, já eram empresários, herdeiros nas empresas dos pais. Eles iam de carro para a faculdade e eu pegava 2 ônibus para ir para a faculdade. Eles moravam em frente à praia, ou pertíssimo da praia. Eu morava a centenas de quilômetros. Então, por mais que a gente estivesse no mesmo lugar estudando, a gente não pagava a mesma mensalidade, porque eu tinha um grande desconto. E eu não tinha a grana que eles tinham para fazer as coisas do dia a dia, para comprar roupa. E chegou um dia em que eles se juntaram e combinaram de fazer uma viagem. E eles fizeram uma conta, só, a gente vai gastar isso de gasolina, aqui para alugar a casa, aqui para a gente comprar comida, é tanto para cada um. Vambora, Daniel, vem com a gente. E eu olhei para o dinheiro que eles estavam fazendo o ratatá, né, para cada um dar, eu falei, nossa, isso é muito dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro. E eu dei todo tipo de desculpa, não, eu não quero não, eu vou ter um compromisso, e do que? Eu não fui. Eu não tinha dinheiro para ir. Ninguém soube o motivo de eu não estar indo naquela viagem. Outras pessoas também não foram por outros motivos. Porque tinha aniversário de alguém, porque já tinha uma viagem programada. Eu não fui porque eu não tinha dinheiro. E eu fiquei, mesmo sabendo que ninguém estava sabendo dessa história, ninguém sabia dessa verdade, eu fiquei envergonhado. E eu lembro que naqueles dias eu falei assim, Deus, por que você me deixa passar por isso? Por que você me deixou vir para essa faculdade? Para chegar aqui todo mundo vai se divertir e eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Por quê? Isso é muito ruim, eu estou me sentindo péssimo. Por que, Deus? E eu lembrei que naquela época eu falei assim, nossa, Deus deve ser mau. Ele me colocou aqui para me envergonhar. Tinha tanto lugar para eu estudar, por que eu fui parar logo naquela em que os meus colegas da faculdade, amigos, amigas, tinham dinheiro e eu não? Essa história gerou um incômodo no meu coração. Eu estava no primeiro período e eu comecei a buscar formas de ter uma vida melhor. Eu lembro que na faculdade de jornalismo são 4 anos e você começa a estagiar, você começa a ter direito a estagiar a partir do 2º ano da faculdade. Quando você já concluiu as matérias fundamentais, quando ainda alunos de jornalismo e alunos de publicidade estão juntos, a partir do 2º ano, quem faz publicidade segue um rumo, quem faz jornalismo segue outro. Então é quando tem essa divisão que você começa a poder estagiar. Só que eu consegui um estágio ao final do meu 2º período.
Eu tinha 1 ano de faculdade e já estava estagiando. E depois que eu comecei, eu nunca mais parei de trabalhar. Meus amigos tinham uma rotina muito legal. Faculdade, praia, almoço, praia. Eu saía da faculdade correndo e eu ia para o estágio. Eu ia estudar. Eu ia trabalhar. Eu ia estudar. Eu ia trabalhar. Por quê? Porque eu queria ser um profissional o quanto antes, mas eu também queria ter o meu dinheiro. Eu queria nunca mais passar por aquela situação que eu passei, de ver todo mundo indo viajar e eu não podia ir porque não tinha dinheiro. O que acontece é que o tempo passou, eu me formei, fiquei 11 anos trabalhando em um dos 3 maiores jornais do Brasil, cresci na profissão de jornalista. E da minha turma de 60 colegas, eu sou o único que pode contar essa história. E eu não estou te contando isso para te falar que eu sou bom ou te contar alguma vantagem. Não pensa isso. Eu estou te contando isso porque a minha determinação lá atrás foi moldando o meu caminho. E quando eu me dei conta disso, que uau, eu realizei o meu sonho profissional de trabalhar num grande jornal, de realizar grandes matérias, e fui o único da minha turma a fazer isso, eu me lembrei do dia daquela viagem. Eu pensei, caramba, se não fosse aquele incômodo, eu não teria corrido tão apressadamente atrás de um estágio, porque eu fui atrás do estágio para poder ter um dinheiro, para poder ter um salário. E aquele incômodo me fez ter fome e sede de aprender, crescer na minha profissão e crescer financeiramente. E eu pensei, caramba, Deus não é mau. Ele sabe o que eu preciso para fazer com que eu corra, para fazer com que eu pare, para fazer com que eu aprenda. E voltando para a história de Jonas, eu comecei a analisar por que tudo isso aconteceu. E eu fui lembrando dessas histórias da minha vida. Existe uma trajetória, existe uma jornada em que cada passo, cada acontecimento nos ajuda, nos ensina, nos faz crescer. Muitos de nós acham que, eu não preciso passar por isso. Mas você só diz isso quando você está passando. Porque um tempo depois, quando você olha para trás e você lembra daquela situação, você se dá conta que foi aquilo que você não gostava que te fez amadurecer, que te fez ser alguém melhor. E quando eu olhei para a história de Jonas, eu falei, caramba, se Deus mandou a baleia engolir Jonas, é porque existia um propósito. Existia um porquê. Aliás, se está na Bíblia, se está descrito, se está contado, não é à toa. Não é uma parte que sobrou e alguém deixou, não. Tem um porquê de estar ali. E a gente, quando reflete sobre isso, aprende e aprende muito. Jonas foi jogado no mar e um grande peixe o engoliu, ele ficou 3 dias num lugar horroroso. Muitos de nós passamos por situações horrorosas na vida. Somos colocados em ambientes que a gente não gostaria de estar. Agora pensa o seguinte, se uma baleia não tivesse aparecido, ou um grande peixe, a Bíblia diz um grande peixe, tem gente que fala em baleia, mas se um grande peixe não tivesse aparecido e engolido Jonas, o que teria acontecido com ele? Ele teria caído no mar. Em vez de engolido por um grande peixe, onde ele ficou por 3 dias e 3 noites em segurança, ele poderia ter sido devorado. Quando Deus mandou um grande peixe engolir Jonas, Deus estava querendo protegê-lo das profundezas do mar. Deus estava criando um lugar que talvez não fosse o ideal, talvez não fosse o mais bonito, talvez não fosse o que toca a música mais elegante, mas era o lugar que ia manter Jonas vivo. E é o lugar que o levaria até a praia, onde finalmente ele poderia cumprir o propósito dele, a missão dele. Às vezes, você pode estar hoje num lugar horrível, vivendo situações horríveis. Talvez você esteja hoje dentro da barriga de um peixe.
que eu quero te dizer é que agora é difícil de enxergar o final da história. Agora é difícil de entender a lição, porque a história ainda não acabou. Mas em determinado momento, você vai sair da barriga desse peixe e você vai ter a chance de recomeçar. E você terá aprendido uma lição, porque Jonas tentou fugir da missão de Deus, passou pela tempestade, pela barriga do peixe, foi vomitado na praia e Deus voltou, foi até Jonas mais uma vez e falou: vai lá e entrega a mensagem. Naquela vez, Jonas entendeu que ele não podia desobedecer, que ele não podia retardar o plano que tinha para a vida dele. Por quê? Porque ele tinha passado por uma jornada que o fez entender que desobedecer à voz de Deus não leva para bom lugar. Então Jonas cumpriu o propósito dele, entregou a mensagem dele em Nínive, e a Bíblia diz que toda a cidade se arrependeu, e isso fez com que Deus desistisse de destruir aquela cidade. Mas Jonas só foi lá entregar aquela mensagem por conta da tempestade e da barriga do peixe. Eu só corri na minha profissão e alcancei os resultados porque eu tinha um sonho de ser jornalista, mas também porque naquele meu primeiro período da faculdade eu não tive dinheiro para acompanhar os amigos e amigas numa viagem. E eu falei: isso nunca mais vai acontecer comigo. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou crescer e eu vou vencer nessa área. A jornada da vida, ela pode ser dura às vezes, ela pode ser leve às vezes, mas todos esses momentos vão nos ensinar algo valioso. Passar por um sofrimento sem aprender algo é perda de tempo. Quando você estiver na barriga do peixe, tenta entender qual a lição que existe para mim aqui. O que eu preciso fazer no próximo passo para sair desse lugar escuro, desse lugar onde eu não quero estar nunca mais na minha vida. Quando você entende que tudo tem um motivo, você consegue caminhar na certeza de que vai chegar onde tanto quer, onde tanto deseja e onde se esforça para chegar. O medo, ele vai estar sempre com a gente. A dúvida vai estar sempre com a gente. A tentação de culpar a Deus vai estar sempre com a gente. Mas cabe a cada um de nós entender que depois da tempestade e da barriga do peixe existe uma nova missão e uma nova chance. Ressignifique o seu passado. Olhe para trás. As coisas que te fizeram chorar, cair, sofrer, certamente guardam uma grande lição. E faça como Jonas. Não cometa o mesmo erro. Não insista no erro. Corrija, avance, cumpra o seu propósito, entregue a sua mensagem e dias melhores virão. Eu te agradeço pela companhia, por você ter ficado até aqui. Esse aqui é o Histórias que Transformam, um programa que eu tenho no YouTube para te entregar mensagens que vão ajudar a modelar os seus dias, a moldar o seu caminho, a ressignificar histórias, conceitos, passagens da sua vida, para que você aplique no seu dia a dia e cresça todos os dias. A gente se vê no próximo episódio. Eu te desejo saúde e paz.